Olá, bom dia. Estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha só, o Brasil recebe nesta noite o terceiro lote da semana de vacinas da Pfizer. Com a nova remessa, a farmacêutica completa 2.400.000 doses entregues somente na primeira semana de junho. O oitavo lote da vacina contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech está previsto para chegar pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, de Campinas. Essa nova remessa, que é a terceira desta semana, reúne mais 527.000 doses. Até agora, a farmacêutica entregou no total 5.300.000 doses das 200 milhões de doses contratadas pelo governo federal. A empresa diz que vai cumprir o cronograma de entrega total até o final de 2021. No fim de maio, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou novas condições de conservação e armazenamento para esse imunizante, que agora pode ser mantido em temperatura controlada entre 2 e 8 graus por até 31 dias. A orientação anterior era de 5 dias. E mudando de assunto, em São Paulo, um caminhão bateu no muro de um condomínio e ficou pendurado na noite de ontem. O muro corre o risco de cair e atingir parte do prédio. Por causa disso, mais de 80 famílias tiveram que sair às pressas do prédio em Pirituba, na zona norte da capital. O veículo está carregado com 23 toneladas de carne. Segundo a polícia, o caminhão foi roubado na rodovia Anhanguera e o criminoso acabou perdendo o controle do veículo. Ninguém ficou ferido. E nos destaques internacionais, o sistema COVAX, criado para uma distribuição igualitária das vacinas contra a Covid pelo mundo, arrecadou ontem mais de 2.4 bilhões de dólares, cerca de 12 bilhões de reais. O sistema COVAX, criado para distribuição equitativa de imunizantes, arrecadou 2.4 bilhões de dólares adicionais. Apesar da boa notícia, a falta de doses disponíveis continua a impedir o COVAX de operar em plena capacidade. O montante foi levantado durante uma cúpula virtual organizada pelo Japão e pela Aliança para a Vacinação. O dinheiro vai permitir a obtenção de 1.8 bilhões de doses para os países de baixa renda que participam do mecanismo. As doses que serão distribuídas em 2021 e no início de 2022 protegerão quase 30% dos adultos em 91 países pobres. A Índia receberá 20% das doses disponíveis em razão do seu tamanho. O montante arrecadado eleva o aporte total para a compra de vacinas a quase 9.6 bilhões de dólares. Os doadores se comprometeram ainda a contribuir com mais de 775 milhões de dólares para a logística de distribuição dos imunizantes. A cúpula virtual organizada pelo Japão e pela Aliança para a Vacina reuniu países, o setor privado e a sociedade civil. E ainda falando sobre coronavírus, o confinamento de Melbourne, a segunda maior cidade da Austrália, vai durar mais 7 dias. A medida tenta combater a Covid. Melbourne está lidando com uma variante do vírus mais transmissível. A cepa Kappa, detectada na Índia pela primeira vez, teria sido espalhada por um viajante que retornou do exterior. Milhares de casos de contato com o homem infectado foram identificados e cerca de 60 pessoas com teste positivo estiveram em 350 locais. O premier em exercício de Victoria, James Merlino, afirmou que fora de Melbourne, as medidas de confinamento para os habitantes do estado serão suspensas. Mas algumas restrições serão mantidas, como o número de pessoas autorizadas a comparecer a casamentos ou funerais. A Austrália reduziu com sucesso a disseminação da Covid-19 em seu território por meio de controles drásticos nas fronteiras e da aplicação de restrições assim que novos casos surgiram. A ilha registrou menos de 30 mil casos e 1.000 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse a jornalistas que avalia aplicar sanções à Rússia. As retaliações viriam dias depois de um ataque de hackers contra a filial americana da gigante brasileira de processamento de carne, JBS.
Biden vai se reunir com o chefe de Estado russo, Vladimir Putin, em uma cúpula em Genebra, na Suíça, no final de junho. O ataque de ransomware à JBS gerou novas acusações de que a Rússia abriga cybercriminosos. Na última quarta-feira, o FBI atribuiu a invasão a um grupo de hackers que teriam ligações com o país. No mesmo dia, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Moscou está disposta a analisar qualquer pedido de Washington para ajudar na investigação. A JBS informou ao governo dos Estados Unidos que foi extorquida e que teve de suspender parte de suas operações de produção na América do Norte e na Austrália. A empresa, especializada em produtos à base de carne bovina, suína e frango, é uma das maiores empresas agroalimentares do mundo. E para encerrar, uma boa notícia para os apaixonados por games e brinquedos. A Nintendo anunciou que vai criar um museu no Japão para exibir os produtos fabricados pela empresa ao longo de seus 132 anos de existência. Uma boa notícia para os apaixonados por games e brinquedos. A Nintendo anunciou nesta quarta-feira que vai criar um museu no Japão para exibir os produtos fabricados pela empresa ao longo de seus 132 anos de existência. Com a inauguração prevista para 2023 ou 2024, o museu vai ficar a poucos quilômetros do centro de Kyoto, onde está a sede da gigante japonesa dos videogames. Segundo o comunicado divulgado pelo grupo, o Museu Galeria Nintendo vai compartilhar a história do desenvolvimento de produtos e a filosofia da Nintendo com o público. Os visitantes também terão experiências interativas. A Nintendo começou a fabricar videogames em 1977, com o lançamento dos consoles domésticos TV Game 15 e TV Game 6. Seu primeiro grande sucesso mundial foi o console Famicom, lançado no Japão em 1983 e conhecida no exterior pela sigla NES, Nintendo Entertainment System. Em março de 2021, a Nintendo inaugurou a primeira área de entretenimento dedicada a seu universo, no enorme parque temático da Universal Japan Studios em Osaka. E não temos mais tempo, esta edição fica por aqui. Mais informações à 1h da tarde com Renato Diniz. Obrigada pela companhia.